Olá, pessoal! Mais uma aula do nosso curso de raciocínio lógico. Nós estamos vendo lógica de argumentação. Lógica de argumentação. E na aula passada foi a introdução. A gente viu o que é um argumento, o que é um argumento válido, o que é um argumento inválido. Tudo isso foi matéria da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos começar a entender a receita de bolo, o passo a passo para se analisar um argumento. Qual que é o passo a passo que a gente tem que seguir? E o passo a passo que nós veremos hoje será o passo a passo pela tabela verdade. Então, nós veremos a análise pela tabela verdade. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Por que é importante a gente fazer isso? Porque é somente pela compreensão da tabela verdade que a gente vai ganhar firmeza, segurança, para entender muito bem todas as questões de lógica de argumentação. É por isso, tá? Contudo, na prática do dia a dia, a gente deve evitar a análise pela tabela verdade. Por quê? Porque é uma análise demorada. Vamos anotar isso? Então, vamos lá. Nós vamos estudar a análise de argumentos pela tabela verdade, porque é isso que nos dará plena compreensão do assunto. Então, nós vamos estudar, a aula de hoje serve para quê? Para que você ganhe uma plena compreensão do assunto. É para isso que serve a aula de hoje. Contudo, analisar argumentos por tabela verdade costuma ser algo bem demorado, ou seja, na hora da prova, no dia da prova, não é recomendável que você use tabela verdade. Você tem que saber. Você tem que saber a tabela verdade, porque é isso que vai te permitir entender a matéria. Mas a forma de se resolver, a forma mais prática, mais rápida, mais direta ao ponto, são formas que derivam da tabela verdade, que nós estudaremos nas outras aulas. Os meios mais rápidos de resolução derivam da tabela verdade. Derivam, mas são outros meios diferentes da tabela, mas derivam da tabela. Ora, se eles derivam da tabela verdade, se eles dependem da tabela verdade, então eu tenho que conhecer a tabela verdade. Se eu não conhecer nem a tabela, como é que eu vou conhecer os métodos que derivam da tabela? Entendeu? Então, pronto. Esse é o contexto da aula de hoje. É um tema muito importante para que você possa entender, mas ele não deve ser usado no dia da prova, tá? Ou, se possível, deve ser evitado. Vamos lá, o passo a passo que nós veremos é esse aqui. Primeiro passo, você vai montar uma tabela verdade contendo todas as premissas e a conclusão. Passo 1, monta um tabelão. E nesse tabelão vai ter tudo, vai ter as premissas e vai ter a conclusão. Legal? Passo 2, identifique as linhas em que todas as premissas são verdadeiras, pois só esses casos nos interessam. Lembrem-se de que sempre consideramos premissas verdadeiras. Então, esse é o passo 2, que eu pintei de verde. A gente vai se restringir, então a gente faz a tabela inteira, faz a tabela todinha, todas as linhas. E depois você vai se concentrar naquelas linhas em que as premissas são verdadeiras. Por quê? Porque a gente sempre parte do pressuposto de que as premissas são verdadeiras. A gente parte dessa pressuposição, a gente as aceita. Tá? A gente aceita. Vamos aceitar que elas são verdadeiras. Então, a gente vai se restringir apenas a essas linhas onde as premissas são todas verdadeiras. Por fim, nessas linhas, agora vem o passo 3. Nessas linhas, a gente vai verificar se nessas linhas a conclusão também é verdadeira. Se a conclusão for verdadeira, argumento válido. Se a conclusão não for verdadeira, argumento inválido. Então, vamos fazer esse passo a passo, né? Vamos primeiro registrar isso, né? A gente vai avaliar apenas as linhas com premissas
V, linhas com premissas V. A gente vai olhar essas linhas. Nessas linhas, a gente vai ver o que acontece com a conclusão. Se a conclusão sempre for verdadeira, excelente, o argumento é válido. Então, se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Mas, se a conclusão for falsa, aí furou. Aí deu errado. Aí o argumento furou e o argumento é inválido. Então, é isso. A gente vai nas linhas em que as premissas são verdadeiras e analisa. Nessas linhas, o que acontece com a conclusão? Conclusão verdadeira? Argumento válido. Conclusão falsa? Argumento inválido. Entendeu? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo, considere o seguinte argumento. Primeira premissa, se chover, o rio enche. Segunda premissa, chove. Conclusão, o rio enche. Vamos dar nomes para estas proposições. A proposição chover, eu vou chamar de proposição C. Ela aparece no antecedente da primeira premissa e aparece na segunda premissa de novo, C. E a proposição o rio enche aparece no consequente, eu vou chamar isso aqui de R, e aparece também na conclusão, o rio enche. Vou chamar de R de novo, R. Então, nosso argumento fica assim, primeira premissa, se chove, então o rio enche, é um condicional. Segunda premissa, chove. Conclusão, o rio enche. Então, esse é o nosso argumento, essa é a forma do argumento, a estrutura. Qual que é a forma, qual que é a estrutura do argumento? C, então R, C, conclusão, R. Tudo bem? Então, vamos anotar isso. Nosso argumento vai ficar assim. C, então R, segunda premissa, C, conclusão, R. Maravilha? Essa é a forma do argumento. Agora, a gente vai montar a tabela verdade. Vamos montar a tabela verdade completa. A gente inicia pelas proposições simples e a gente faz, então, o valor lógico variar de linha em linha. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na outra proposição simples, varia de duas em duas linhas. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Maravilha? Por fim, a gente vai para o condicional. O condicional só é falso quando eu tenho antecedente verdadeiro, consequente falso. Esse é o único caso de condicional falso. Em todas as demais linhas, o condicional é verdadeiro. Pronto, montei a tabela verdade. Na tabela verdade, a gente tem duas premissas. A primeira premissa é o condicional. Ó, essa é a primeira premissa. Vamos identificá-la? Está aqui, ó, premissa 1. A segunda premissa é a proposição chove, que eu pintei de rosa. Ela está aqui. Essa é a segunda premissa, P2. E, por fim, a conclusão é a proposição R, que está bem aqui. Essa daqui é a conclusão. Conclusão. Maravilha? Então, identificamos as premissas e a conclusão. Fizemos o primeiro passo, né? O primeiro passo era o quê? O primeiro passo era esse daqui, ó. Montar a tabela verdade. A tabela verdade tem que ser completa. Todas as premissas e mais a conclusão. A gente fez isso. O primeiro passo está feito. Maravilha? Vamos para o segundo passo agora. Qual que é o segundo passo? A gente vai identificar as linhas da tabela verdade em que todas as premissas são verdadeiras. Então, ó, premissa verdadeira. Maravilha! A linha 1 está perfeita. Todas as premissas verdadeiras. Legal? Linha 2. Linha 2, premissa verdadeira, premissa falsa. E a linha 2 furou, porque na linha 2, uma das premissas foi falsa. Então, essa linha 2 aqui a gente descarta. Essa linha 2 não vai nos interessar. Linha 3. E, ó, premissa falsa. Então, a linha 3 a gente descarta também, porque uma das premissas foi falsa.
Próxima linha, linha 4. Linha 4 e premissa falsa. Linha 4 também furou, a gente também joga a linha 4 no lixo. Então, esse foi o segundo passo. Qual que é o segundo passo? A gente vai identificar as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. No nosso caso, foi só a linha 1 da tabela. Então, a gente vai se restringir à linha 1. Por quê? Porque foi a única linha em que todas as premissas foram verdadeiras. Esse é o passo 2. Passo 2 está feito. Passo 2, identifique as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. No nosso caso, foi a linha 1. E, finalmente, vamos para o passo 3. Nessa linha 1, a gente vai analisar o que acontece com a conclusão. Se a conclusão é verdadeira ou falsa. No nosso caso, a conclusão foi verdadeira. Maravilha! Conclusão verdadeira. Portanto, o argumento é válido. Argumento válido. Pronto. É assim que se faz análise de argumento por meio da tabela verdade. Nesse caso aqui, não era difícil fazer por tabela verdade, porque a tabela tinha apenas 4 linhas. Quando a tabela começa a ficar maior, 8 linhas, 16 linhas, 32 linhas, aí já começa a ficar complicado usar a tabela verdade. Daí sim a gente vai para os outros métodos que decorrem da tabela verdade. Exemplo 2. Considere o seguinte argumento. Primeira premissa, se chover, o rio enche. Então, se chover, o rio enche. Segunda premissa, não chove. Conclusão, o rio não enche. Então essa é a forma do argumento. Se chover, o rio enche, não chove, o rio não enche. A questão pede para a gente classificar o argumento em válido ou inválido. Válido ou inválido. Vamos de novo fazer o mesmo passo a passo. Se chove, então o rio enche. Não chove, conclusão, o rio não enche. Maravilha? Eu vou precisar acrescentar aqui mais colunas, né? Porque agora eu tenho a proposição não chove e também a proposição não erre. Então, eu vou precisar acrescentar mais colunas. Vamos fazer isso. Deixa eu ver se eu tenho uma outra tabela. Eu tenho essa daqui, eu vou copiar. Essa aqui já está melhor. Eu vou usar, então, essa coluna, essa tabela aqui, que ela já tem mais colunas. Então, relembrando, qual é o nosso argumento? O nosso argumento é se chove, então o rio enche. Não chove, conclusão, o rio não enche. Esse é o nosso argumento. Vamos montar a nossa tabela verdade. Começa pelas proposições simples, a gente alterna de linha em linha, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Depois de duas em duas linhas, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Maravilha? Agora eu vou fazer as negações. Para fazer a negação de C, o que eu faço? Eu pego a coluna C e inverto, né? Porque é a negação, então eu vou inverter. Onde tinha verdadeiro vira falso, onde tinha falso vira verdadeiro. Em seguida, para a proposição não R, é a mesma coisa, não R. Eu vou pegar a proposição R e vou inverter. Onde tinha verdadeiro vira falso, onde tinha falso vira verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Muito bem, fiz as negações. E agora eu vou para o condicional. Se C, então R. O condicional só é falso quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Esse é o único caso de condicional falso. Nas demais linhas, ele é verdadeiro. Muito bem, esse foi o primeiro passo, que era montar a tabela verdade completa. Montamos a tabela verdade completa. Segundo passo, identificar as linhas em que as premissas são verdadeiras. A primeira premissa é o condicional. Está aqui, ó. Condicional é a última coluna. É a primeira premissa, premissa 1. Então, essa premissa ela é falsa na linha 2. Então, eu vou eliminar a linha 2. Por quê? Porque na linha 2 eu tenho premissa falsa. A premissa falsa não pode, a gente descarta. A segunda premissa é a negação de C, não C. É a segunda premissa. Está bem aqui, ó. Premissa 2 é a negação de C. E essa premissa ela é falsa na primeira linha, então eu vou descartar a linha 1.
Pronto, descartei a linha 1 e a linha 2. Por quê? Porque são as duas linhas que tornam falsas as premissas, tá bom? Maravilha! Agora, só sobraram duas linhas, a linha 3 e a linha 4. Então, sobrou a linha 3 e a linha 4. E nessas duas linhas, eu vou avaliar o que acontece com a conclusão. Quem é a conclusão? A conclusão é essa daqui, ó. Não erre. A conclusão é não erre. Tá bem aqui, ó. Não erre. Essa aqui é a conclusão. Conclusão. Muito bem. O que acontece com a conclusão? Na linha 4, a conclusão é verdadeira. Então, até aqui o argumento estaria ok. Até aqui o argumento seria válido, né? Se parasse aqui, maravilha. O problema é que existe também a linha 3, e na linha 3 a conclusão é falsa. Ixi, aí furou. A linha 3 fura o argumento. A linha 3 fura o argumento. A linha 3 fura o argumento. Pois, na linha 3, temos premissas verdadeiras mais conclusão falsa. Sempre que houver um caso, basta um caso de premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento é inválido. Então, imagine um argumento exagerado, um argumento com 1024 linhas, tá? Um argumento gigantesco. E todas as linhas, está tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Chega na última linha, na linha 1024, eu tenho um caso de premissas verdadeiras e conclusão falsa, tudo vem abaixo. Por causa dessa uma linha, o argumento é inválido. Entendeu? É assim que funciona. Então, se houver um único caso de premissas verdadeiras e conclusão falsa, o argumento será inválido. Mais um exemplo. Primeira premissa, se chover, o rio enche. Segunda premissa, o rio enche. Conclusão, chove. Conclusão, chove. Vamos lá, então? Vamos analisar o argumento pela tabela verdade? Se chover, o rio enche, conclusão, chove. A gente inicia montando a tabela verdade. Tabela verdade já de sempre, né? Montamos várias vezes a mesma tabela verdade. Vamos agora identificar as premissas. A premissa 1 é o nosso condicional. Essa é a premissa 1. A premissa 2 vai ser a proposição R. Está aqui, premissa 2. E a nossa conclusão é a proposição C. Conclusão, proposição C. Está bem aqui, ó. Conclusão. Muito bem? Próximo passo, eu vou identificar as linhas em que as premissas são todas verdadeiras. Então, premissa 1, ela foi falsa na segunda linha. A linha 2 eu descarto. Então, de novo, por que eu descartei a linha 2? Porque ela tornou falsa a premissa do condicional. Vamos avaliar agora a segunda premissa. A segunda premissa está bem aqui. Segunda premissa, e ela é falsa na linha 4. Então, eu elimino a linha 4. Por que eu estou eliminando a linha 4? Porque a linha 4 tornou falsa a segunda premissa. Então, pronto, eliminei as linhas em que ao menos uma das premissas era falsa. As linhas que sobraram são as linhas em que todas as premissas são verdadeiras. E agora, nessas linhas, eu analiso a conclusão. Vamos lá. Na linha 1, a conclusão está verdadeira. Maravilha! Até aqui, tudo perfeito. O problema foi na linha 3. Na linha 3, a conclusão foi falsa. Por causa da linha 3, essa linha 3 está furando o argumento. Essa linha 3 furou o argumento. A linha 3 furou o argumento, pois nesta linha temos premissas V mais conclusão F. De novo, se houvesse uma tabela verdade com 1024 linhas e só na última a gente tivesse premissas verdadeiras, conclusão falsa, tudo viria abaixo. O argumento ruiria, ele seria inválido. Basta uma linha de premissas V
mais conclusão F para o argumento ser inválido. Mais um exemplo. Exemplo 4. Considere o seguinte argumento. Se chover, o rio enche. Se chover, o rio enche. O rio não enche. Conclusão, não chove. Conclusão, não chove. Classifica o argumento em válido ou inválido. Então, vamos lá. Se chover, então, o rio enche. O rio não enche. Conclusão, não chove. A gente começa preenchendo a tabela verdade, né? Preenchimento normal de tabela. Para fazer a negação de C, eu quero negar a proposição C. O que eu faço? Eu vou lá na coluna do C, que é essa coluna aqui. Vou lá na coluna C, que é essa daqui, e vou inverter valor lógico. Onde tinha V, vira F, onde tinha F, vira V. Então, vai ficar assim. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Para fazer a negação de R, mesma coisa. Eu vou lá na coluna original, a coluna do R, e inverto. Onde tinha verdadeiro, vira falso. Onde tinha falso, vira verdadeiro. Então, vamos lá. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Excelente. Agora eu vou para o condicional. O condicional, ele só é falso quando eu tenho antecedente verdadeiro e consequente falso. Esse é o único caso de condicional falso. Em todos os demais casos, o condicional será verdadeiro. Pronto, montamos a tabela verdade. Agora, próximo passo, eu identifico as linhas de premissas verdadeiras. Então, primeira premissa é o nosso condicional. É a primeira premissa, está aqui. Onde ela é falsa? Ela é falsa nessa linha aqui. Então, eu elimino a linha 2 da tabela. A premissa seguinte é a negação de R. Está bem aqui. Onde que ela é falsa? Bom, ela é falsa nesta linha e também na terceira linha. Então, eu elimino estas duas linhas. Por quê? Porque elas tornam falsa a premissa não R. Maravilha! Só sobrou a última linha da tabela, que é a única linha em que todas as premissas são verdadeiras. E nessa linha eu vou fazer o quê? Eu vou analisar o que acontece com a conclusão. A conclusão está bem aqui. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão. E nessa linha, a conclusão foi verdadeira. Maravilha, conclusão verdadeira. Portanto, este argumento ele é válido. Este argumento foi válido. Legal? Então, é isso, gente. O passo a passo é sempre o mesmo, né? A gente fez o mesmo passo a passo várias vezes, várias vezes, várias vezes. Vamos reler mais uma vez o passo a passo. Vamos relembrar. Passo 1. Passo 1. Montar a tabela verdade, contendo todas as premissas e também a conclusão. Passo 2. Identificar as linhas em que as premissas são verdadeiras. Passo 3. Verificar se nessas linhas a conclusão é verdadeira. Se a conclusão for verdadeira, o argumento é válido. Se não, o argumento é inválido. Tudo bem? Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima!